veio dos sentidos. Então, quem acompanhou hoje vai entender até melhor. E o segundo domingo a gente falou sobre os instintos e a força motriz. A força que a gente usa os instintos é do temperamento. E aí eu dei exemplo semana passada de algumas ações dos temperamentos. Todo mundo nasce com temperamento. Mas aí no final eu vou falar assim, pastor, eu acho que eu tenho todas. Eu não sou só fleumático, eu acho que eu sou melancólico, fleumático, colérico, melancólico, mas não, gente, a gente tem um só. Na disciplina nossa, a gente tem de alguma coisa, mas pela disciplina na infância. Ser livre demais e assim vai. O que nós fizemos nesses domingos? O espírito, ele é constituído por consciência, intuição e comunhão. A alma é a mente, as emoções e a vontade. O que a gente fez nesses domingos? A gente falou sobre o corpo. O corpo é os sentidos, os instintos e a matéria. Que será que eu vou falar hoje? Passa a mão no seu corpinho aí. Eu vou falar sobre o nosso corpo, sobre a matéria. Aperta a tua matéria aí. Ela tá maneira? Sua pele tá vistosa? O Vinícius falou que tá lindo. O Vinícius é o modernário, né? A matéria. Hoje eu vou falar sobre a matéria. Agora pense no desafio de fazer isso. Eu estava fazendo e eu falei assim, Senhor Jesus, que desafio. Aí eu pedi ajuda para a nossa nutricionista em formação. Toda dúvida que vocês tiverem, não pergunta para me perguntar. A Maria Clara. Ela me deu uma ajuda. Muito obrigada. Deus continue te abençoando. E foi um grande desafio, porque é uma área assim que eu falo das emoções, eu falo, trabalho em relação à alma e tudo. Agora a matéria, o corpo, e não só isso. Foi uma das montagens de pregação onde o Azaf mais fez questionamento. Mãe, o que é alcoolismo? Mãe, qual é o efeito do alcoolismo? Existem pessoas que a gente conhece que viveram alcoolismo? Várias perguntas. E eu parava, respondia e voltava. Eu parava, respondia e voltava. Então, muitas perguntas do Azaf durante essa pregação. E aí nós vamos abrir um versículo que nós lemos todos os domingos, que eu quero que vocês gravem no coração, que é Salmo 139, versículo 14. E a palavra de Deus fala o seguinte: graças te dou, porque de modo assombroso fui feito, maravilhosamente. Tuas obras são maravilhosas, eu sei muito bem. Cabe esse versículo no seu coração e entenda que você é uma obra maravilhosa da parte de Deus, amém? Deus conhece o seu nome, Ele escolheu o seu nome. Já procuraram saber o significado do nome de vocês? Esses dias eu estava aqui na frente e eu fui orar com uma irmã, e na hora que eu estava orando, Deus falou assim para mim: fala para ela que ela tem que fazer jus ao nome dela, que ela tem que exercer o que o nome dela significa. E aí eu lembro que eu falei assim para Jesus: nossa, como é que eu vou chegar para a mulher e dizer para ela que ela tem que ver o significado do nome dela? Mas eu obedeci a voz do Espírito Santo, cheguei para ela e falei assim: você precisa ver o significado, você tem que viver o significado do seu nome. E aí eu orei com ela e tudo, e aí como assim que eu terminei, eu sentei e vivi o significado do nome dela. E o significado do nome dela era reunião, ela era tipo uma evangelista, uma assembleia, reunião de pregação, sabe? Um lugar onde as pessoas iriam. E aí eu fui e falei com ela, e eu disse: nossa, como é importante o significado do nome. E aí nós falamos sobre os sentidos, que são os 5 sentidos, que a gente sente o mundo exterior. De que forma que a gente vai sentir da forma correta? Segundo Jesus. Lembra que eu expliquei que a gente sente uma emoção, o nosso cérebro, admite
pecado entrou, veio a desordem nas emoções. Ficou borrado. E na alma afeta diretamente quando a alma não está jóia, está doente. Quem é que sente? O corpo. Quando a alma não está legal, não está bem, o seu corpo te avisa. Ele dá sinais de que algo está errado. Então quem sofre é a matéria. Lembra que eu falei que quem peca não é o corpo, mas sim a alma? A matéria sente isso. O nosso corpo, ele dá sinais, ele acende uma luzinha vermelha, avisando que as coisas não estão legais. E aí eu já falei sobre isso aqui, não vou explicar por causa do tempo. Cadê tudo? Aqui. E eu vou falar algumas aqui. Não posso ficar explicando, mas vou falar algumas aqui que o corpo vai sentindo. Mas vamos ver se você... Alergias. Quem tem muitas alergias, de vários tipos, aparecem naqueles que estão sempre nervosos e irritados com as atitudes das outras pessoas. As alergias, várias alergias, são pessoas que muitas vezes têm problema de relacionamento. Se você tem alergias, procure ser mais calmo e compreensivo com aquele que rodeia. Anemia. A anemia está relacionada à falta de confiança em si mesmo. Doenças respiratórias se desenvolvem em pessoas que sempre estão desesperadas, correndo e que gostam de fazer tudo ao mesmo tempo. Artrite está associada à mania de perfeição. Pessoas muito insistentes e críticas tendem a desenvolver este problema. Olha a asma. Isso aqui é muito real, porque eu lembro que eu tinha uma irmã que ela tinha crise de asma, mas o dia que ela confessou esse pecado, ela nunca mais teve crise de asma. E asma é o complexo de culpa e repressão de emoções.
a nossa alma doente, o corpo sente. O que você tem sentido? Então, se nós não cuidarmos das emoções, e se nós não cuidarmos dos sentidos, dos nossos impulsos, as nossos instintos, segundo Jesus, e convertermos de verdade, provavelmente o nosso corpo vai estar, se já não tiver gritando socorro, se já não tiver, você já com muitas dores no estômago, enxaqueca, dor nas pernas, dor no joelho, dor de garganta várias vezes ao ano, gastrite, má digestão, tranco intestino, o negócio foi estreito. E aí eu quero ressaltar nessa manhã a importância de buscarmos a Cristo, em Cristo, o equilíbrio em todas as áreas. Cuidando, por meio do Espírito Santo, Por meio do Espírito Santo, há poder para a gente vencer essas dificuldades, amém? E aí hoje o que eu vou falar? Lembra que a Bíblia diz que Davi falou que enquanto ele não confessava, enquanto ele não falava, os ossos dele doíam? Era o corpo que sentiu. E hoje eu vou falar da matéria. Fala pra mim, eu tenho um corpo e não é meu. A pessoa que é seu, não é seu. Por que a gente precisa cuidar do nosso corpo? Por quê? Nossa, vocês já sabem, viu? Por quê? Porque a gente é templo do Espírito Santo. Aí quando eu estava montando, eu pensei, gente, se não fosse tão importante a gente cuidar do nosso corpo, Deus não chamaria ele de templo. O quanto é importante a gente cuidar. Ele não chamaria de templo. Pense comigo. Aí 1 Coríntios 6,19, fala sobre isso. O que a Bíblia diz? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, o nosso corpo vem dele, por meio dele ele se mantém vivo, por meio dele ele se mantém vivo, e é para a glória dele. Fala comigo, meu corpo é para a glória dele. Nosso corpo também é alvo de salvação. Todos os dias
ele ensina a gente como que a gente deve se alimentar. Está disposto? Se você falar que está disposto, a gente vai ficar feliz. Gênesis 1, no terceiro dia, o que foi criado? Terra produz a relva, plantas produzem semente, árvores frutíferas do próprio tipo, faça frutos com sementes. Quinto dia, Deus criou os peixes, as aves e depois a picanha, o gado. E aí peguei essa base e disse: Senhor Jesus, Tu criou a gente do pó da terra. Então é da terra que o Senhor plantou alimento. Senhor, a base é essa. Gênesis 1, 29, o que Deus fala para o homem? Em toda a terra dou a vocês como alimento toda planta que produz semente, e todo tipo de fruta com semente, e aos animais todas as outras vegetações, mas o homem, plantas, árvores que produzam sementes, e árvores frutíferas que têm semente. Então, essa é a primeira dieta da face da terra. Ali, olha a dieta. Essa é a primeira dieta que a gente precisa incluir. Aí, uma das coisas que a gente está sempre falando, que Jesus é a fonte de água, que a gente precisa, para a gente viver em espírito, a gente precisa beber dessa água, beber dessa fonte. Então, para termos essa vida em Cristo Jesus, Ele é fonte de água viva e nós precisamos disso. O nosso corpo precisa de água, tanto no espiritual quanto no físico. Você bebe água? Aí uma coisa que eu venci em Cristo Jesus há alguns anos. Minha sogra sente até fome de beber água. Como as pessoas são resistentes ao beber água? O inferno, o diabo veio para matar, roubar e destruir, e veio para distorcer as coisas. Beber água, quantas pessoas têm dificuldade de beber água? Quantas pessoas estão com problema de rins por causa da falta de água? Nosso corpo é 70% de água, você sabia? Com certeza você sabia. E a terra é 70% água. Nosso corpo é 70% água. É muito importante a gente se hidratar. Gente, 70% é muita coisa que não bebe água, a gente não bebe água. Então a gente precisa da água, precisa da hidratação. É fundamental para um bom funcionamento do corpo. Olha a água, o poder da água. É responsável pela boa digestão, melhora a circulação, fortalece os músculos, contribui para as ligações cognitivas, fica devidamente irrigada, dando maior capacidade de memória. O que são essas ligações cognitivas? Entendi que a água facilita a nossa vida no aprendizado. E a gente aprender as coisas, memorizar. Essas ligações cognitivas, que é a nossa aprendizagem, ficam devidamente irrigadas. Quantas pessoas falam, eu não consigo gravar? Olha a importância do nosso corpo, eu não consigo gravar as coisas, eu tenho dificuldade com o aprendizado. A coca não é água. Pelo contrário, é um veneninho, né? Mas é boa. Eu conheci uma menina que não bebia água, só bebia coca. Acordava de manhã, bebia coca. Acordar de manhã, beber um copo d'água, eu li que é de 2 litros a 3 litros. Quanto que você está bebendo? Um copo? Minha sogra faz uma festa que ela bebe 2. O que mais que contribui? Dá maior capacidade de memória e impede enfraquecimento em situações extremas, um calor intenso, por exemplo. Já viu como a gente passa mal no calor intenso?
passou, que é a perda de 1% a 2% de água no corpo, aumento da frequência cardíaca e a redução da função cognitiva, que é a parte de aprendizado. Gente, 1 a 2% de perda de água causa isso. Parece pouco, né? Olha como é importante a gente beber água. Você tem bebido água? Ninguém está bebendo água, gente. Boa, parabéns pela sinceridade. Beba água. A redução da função, reduz, né, a função cognitiva, 7 a 10% da perda de água no corpo, perda de equilíbrio e até a morte. Criança, eu acho que desidrata até mais rápido. Eu lembro que a Sara teve, quando ela tinha mais ou menos uns 1 ano e meio, 2 anos, deu diarreia e vômito nela, e em menos de horas ela desidratou, eu tive que treinar ela. Ela ficou internada 4 dias, porque ela desidratou rápido. Então, de 7 a 10%, olha o que causa: tonteira, desequilíbrio e até a morte. Olha os benefícios dela, né? Regula a temperatura corporal. E aí eu fico fazendo isso e fico pensando em Jesus sendo a fonte de água viva, no físico e no espiritual. Jesus é o equilíbrio, ele regula tudo. Regula a temperatura corporal, previne pedra nos rins. Jesus, ele consegue, por meio de Jesus, a gente consegue filtrar o que é bom e o que é ruim. Olha o rins que filtra. Olha a água. Auxilia no processo de desintoxicação. Olha, gente, quem quer uma pele bonita? Quem quer uma pele bonita aqui? Bebe água. A gente fica investindo no Reino e tem uma água natural baratinha. Bebe água, ajuda. Ajuda no emagrecimento, a circulação sanguínea, melhora a digestão dos alimentos. O oxigênio, a gente consegue ficar 4 minutos sem oxigênio. Sem oxigênio. 3 dias sem água. Mais 50 dias sem alimento. Jesus jejuou 40 dias, 40 noites. Moisés 40 dias. Senhor, olha aí. Vamos ficar 50 dias jejuar? Não, eu sei que vamos. Gênesis 1:29. O que ele falou? Ele brotou da terra, árvores produzam semente e árvores produzem frutos com semente. Alimento para complementar a hidratação. São alimentos, olha os alimentos, se não é o que a Bíblia está dizendo, que ajudam, que é rico em água, que ajudam nessa hidratação. Frutas ricas em água, melancia. Olha a melancia, fruto com semente. Melão,
ajuda na cicatrização, função analgésica, anti-inflamatória e protetora do sistema cardiovascular, baixo teor de gordura, alta quantidade de fibra. Os atletas investem bastante nisso por causa das fibras, do carboidrato, que é bom, né? Linhaça, alivia-se, olha para nós aí, que eu estou no climatério, tá, gente? Preparação para a menopausa. Estou nova. Alivia os sintomas da menopausa. Semente de linhaça, quinoa, benefício para os ossos e para o cérebro. Mas agora a gente olha uma sementinha e aí o nosso coração se enche de alegria? Não. A nossa visão foi borrada, mas a gente olha um pudim, aquela carne sendo cortada, a gente até saliva. Agora a gente vê aquele mix de semente, os olhos nem brilham. Os nossos olhos mudaram. Vitamina. Aí eu peguei 13 vitaminas essenciais para o nosso organismo. Resumindo, é vitamina B. B3, B1, B6, B9, B isso, B. Eu entendi que Deus é bom. É B. Eu faço isso para gravar as coisas. Eu coloco a inicial para gravar. Vitaminas, 13 vitaminas essenciais para o homem. Vitamina A, que é bom para os dentes, para os ossos, membranas mucosas da pele. Onde eu encontro essas vitaminas? Olha que beleza, naquilo que a gente come no dia a dia. Verduras de cor escura. As cores escuras, pensa que couve, brócolis, rúcula. Frutas de cor escura. Gema de ovo e laticínios, fígado, peixe, carne e bovino. Diz que nosso prato precisa ter 80% de legumes e vegetais, folhas. Deus criou primeiro isso. Brotou da terra, árvores, a vegetação. Depois ele criou no quinto dia os peixes. Depois ele criou as aves. Olha o gema do ovo e o ovo. E depois ele criou o gado. Olha a ordem das coisas. Então, 80% do nosso prato precisa ser vegetais, legumes, depois uma proteína, uma carne, né? E o ovo, eu li que é um dos mais ricos, tá? Que é muito interessante a gente comer 2 ovos por dia, não 12, mas 2 ovos por dia. Agora, pense eu fazendo essa mensagem. Eu falei para Jesus assim: Senhor, o Senhor quer me curar no ovo? Alguém chegou para minha mãe, deve ser o mesmo do José de Camargo e Luciano, falou para minha mãe que era bom comer ovo cru de manhã em jejum. Mas essa pessoa que eu já orei para ser salva, falou para ela que tinha que chocar um pouquinho o ovo. Todo dia de manhã minha mãe com ovo choco. Ela via que o ovo choco fazia a gente beber. Dava para ver a gala, que a gente fala aquela coisinha branca, com sangue já em forminha. E aí o que nós tínhamos que fazer? Beber, senão a gente morria. Peguei pavor de ovo. E aí eu fazendo isso, eu falei: Senhor, o Senhor está falando para mim que comer 2 ovos por dia é muito importante e é bom para o nosso organismo. Vou vencer isso aí, em nome de Jesus, vou ser curado. Só de sentir o saborzinho remete àquela. A gente brincava que ia nascer um monte de mentira no nosso estômago. De tanto ovo choco que eu tomei.
metaboliza, quebra a comida, ajuda a produzir hormônios e colesterol bom, né? Quais são eles? Couve, brócolis, ovo. Legume e batata doce. Gente, o ovo está em todos. É para visitar. Vitamina B6, glóbulos vermelhos, mantém a função cerebral. Quer manter a sua função cerebral? Vamos investir na banana, no abacate, nos legumes? Eu pergunto para você, tá cara essa dieta? Com o que a gente gasta de R$17,90 no podrão, a gente vai lá e compra várias coisas para comer. R$17,90, vamos dar exemplo no podrão, baratinho. Pega R$17,90 e investe numa rúcula, investe. Mas aí nossos olhos não ressalvam, né? Não é que a gente não vá fazer e que não possa comer. Eu acho que eu penso que é o equilíbrio que Jesus está dizendo, né? E que é o domínio próprio. Olha a vitamina B7. Metaboliza proteínas e carboidratos. Ajuda a produzir colesterol. Hormônios. Olha de novo, ovo. Leite. Fígado. Rins. Carne de porco. Fermento. Chocolate. Eita glória! Chocolate. Olha que interessante. Vitamina B7, né? Ela ajuda a produzir os hormônios. Quando a mulher está naqueles dias, o que acontece? Acho que os hormônios caem e a gente tem vontade de comer chocolate. Olha onde que a gente encontra? No chocolate. Vitamina B12. Quem já tomou uma injeção de vitamina B12 aqui? Dói. Dolorido, tá? É crucial para o nosso metabolismo de uma forma geral. Mantém o sistema nervoso. Mantém qual sistema? Qual sistema? Será que você está nervoso? Será que você está nervosa? Vamos ver isso aí? A gente precisa, a plenitude, falar espírito, alma e corpo. A gente precisa estar em equilíbrio nesses três. Às vezes eu vou atender as mulheres e aí eu começo a conversar e tudo. E aí é demônio, pastor, é demônio. E eu não. Aí a gente vai conversando, vai vendo. E eu pergunto, como é que você está no seu dia a dia? Como é que você tem se alimentado? Como é que você está fazendo isso? E a gente descobre que é uma fase que precisa ser cuidado em relação à alimentação. Onde eu encontro essa vitamina B12? Onde eu encontro? Numa das coisas, ovo. Gente, vai acabar a granja. Quem gosta de ovo vai investir no ovo. Ovo, carne, fígado, rins. Ela absorve mais pelas fontes de animais do que dos vegetais. A vitamina B12. Olha a vitamina C. Antioxidante, bom para os dentes e gengiva. A absorção, ela absorve melhor o ferro. Cicatrização nas feridas ajuda. Vitamina D ajuda o corpo a absorver cálcio. O nosso corpo, em exposição ao sol, por 10 a 15 minutos de sol, 3 vezes por semana, absorve a vitamina D. E tem uma galera que quando vai fazer o exame falta essa vitamina. Deus não é perfeito e bom o tempo todo? Está difícil a gente ter acesso a essas vitaminas?
principalmente bagagem.